Bom dia! Bom dia, meu povo! Bora, 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 bora! Bora entrando todo mundo! E aí? Como estamos? Ó eu aqui de novo. Ó eu de novo, botando minha cara aqui para conversar com vocês. E com a nossa amiga Fernanda. Fernanda, hoje nós vamos sentar e tomar um café e nós vamos falar sobre os perrengues que nós passamos até conseguirmos uma cadeira no serviço público. É, mais ou menos isso daí. Vamos entrando. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos. Fernanda não entrou ainda, vamos esperar por ela. Oi, Fê. Bora entrar, minha amiga. Bora tomar um café. Bora tomar um cafezinho. Deixa eu abaixar o som. E aí, Fê? Deixa eu te chamar aqui. Vamos lá. Cadê tu, mulher? Tá entrando. Oi, bom Oi, dia! bom dia! E aí, Fernanda? Tudo bem? Servidora pública federal, treinadora e analista comportamental. Eita! E Eita, aí? Se tô aqui, apresente. cafezinho. Uai, então, pois é, eu tô aqui só com a xícara. Tava esperando você entrar para servir. Vamos lá, ó. E aí, E Joana, aí? tudo bem? Uai, tamo aí, né? Botando a Mulher, cara aqui, ó. a Tá vendo? primeira vez que eu entro nessa hora aqui, viu? Tá cedo, Acordando. eu acordo 4h59. Sério? Sério, quatro h cinquenta e Mulher. nove. Não, se Uai, bem tem que que eu acordei acordar. às 5 também. Bota a pressão no sol. Vê se espanta a procrastinação, É, verdade. né? Se a gente ficar enrolando, né? Hoje, Então, dá um bom dia aqui pro pessoal. Bom dia, isso aí. gente. Coisa boa estar aqui com vocês. Cafezinho com ela. Ah, Joana, fiquei super feliz com o convite. Primeiro Ó, que, eu fiquei. né, Pode você falar. é, é um dos presentes que 2021, né, que a vida trouxe para mim em 2021. Ó, tá, E, amiga. e dois, que eu adoro café, né? Então, Pois é, adorei o convite. Obrigada. eu não gosto de tomar café sozinha, né? E eu adoro esse negócio de sentar à mesa, tomar café de manhã e bater um papo com quem tiver. E com você, então, agora, muito bom. Como eu conheci em 2021, né? No nosso trajeto de transformação, no nosso passo a Verdade. passo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de abrir os olhos para a vida, para outras pessoas, para o amor, para a prosperidade, né? É Sabedoria, isso. buscando muita sabedoria, né? Porque às vezes a gente toma decisões, a gente tem atitudes que se a gente tivesse um pouquinho mais de sabedoria para lidar com a situação, para lidar com aquelas pessoas, o resultado seria diferente, né? O áudio tá bom? Tá bom, eu tô te ouvindo. Ah, Normal. não, então tá bom. Tá ótimo então. Mas ô, Mas e Joana, é aí? verdade. O que você tá falando é bem verdade. Assim, às vezes a gente. E assim, às vezes a gente vai no impulso, né? Faz, depois que fez, aí percebe, poxa, podia não ter feito. Mas pelo menos fez, né? E às É, vezes a né? gente quer fazer e não dá certo, e a gente fica naquela, né? Poxa, eu quero, e às vezes não é o que a gente quer, né? É o que a gente precisa. Às vezes é o que a gente Exato. precisa, não é exatamente o que a gente quer. Mas quando a gente se conhece, igual eu estava conversando com o Fernando ontem, com o Luiz, né? Luiz Fernando ontem no nosso café da manhã, o momento em que a gente se conhece,
a gente sabe as nossas emoções, conhece, sabe exatamente quem a gente é, as nossas decisões ficam mais fácil, ficam mais rápidas, né? A gente não perde tanto tempo para decidir, porque isso também é muito importante, né? A decisão, a rapidez na decisão. E tá tudo bem, tá tudo certo, se deu certo, se não deu, e ter o controle. Como eu falo É com o pessoal que verdade. trabalha comigo, cadê o controle emocional, gente? Tá todo mundo sem controle emocional. Ah, Ai, Joana, o autoconhecimento é interessante porque, assim, o que acontece, né? Eu penso que quando a gente tem autoconhecimento, a gente passa a ter consciência de cada coisa que a gente está fazendo. Porque hoje a vida nos leva muito para aquele piloto automático, né? A gente vai é, fazendo de qualquer jeito, não para pensar por que que a gente está fazendo, se é necessário, se aquilo vai fazer ou não. E quando a gente tem autoconhecimento, não, a gente sabe exatamente o que a gente quer, porque a gente tem consciência, né, daquilo que, de onde a gente está, para onde a gente quer ir. Isso é extremamente importante, né? e até chegar nessa fase, pra mim foi bem uns anos, viu, amiga? Bem uns anos. Mas e aí, me conta. Se apresenta aí o que você anda aprontando, o que você anda fazendo. Conta aí pra nós. Ô, Joana, é tanta coisa. Eu estava olhando ali meu planejamento de 2021. Eu planejava assim um tanto de coisa para fazer e eu fiz sei lá quantas vezes mais, sabe? Mas assim, foi um ano de muita transformação, né? Que eu conheci muita gente, que eu conheci um mundo novo, né? Do desenvolvimento humano. É, eu pude estudar mais, né? Eu tirei um tempinho ali do trabalho e fui estudar. Isso para mim foi muito bom mesmo, porque às vezes a gente fica mergulhado no nosso dia a dia e aí a gente não tem, né, o tempo de buscar conhecimento, enfim. Então, o ano passado foi um ano bem interessante, bem intenso, né? E aí, esse ano aqui está sendo a continuação de 2021, buscando conhecimento, autoconhecimento que não para nunca, né? Não, não mesmo. Trabalhando, fazendo as lives aqui, colocando conteúdo aqui para a galera aí que quer prestar concurso, né? A gente que é servidor público, a gente sabe o quanto que né, para mim, pelo menos, é uma coisa que mudou muito a minha vida, né? Eu falo que se a gente não nasceu rico, a gente tem que buscar conhecimento para chegar onde a gente quer chegar. E para mim, eu fui buscar ali para o lado do concurso público. Para mim, deu certo, sabe? Eu considero que eu tive sucesso. E eu sei que você também é servidora pública, né? Fala um pouco de você, eu, para os meus É, seguidores, né? Para os seguidores da Joana. Eu sou policial rodoviário federal, vai fazer 12 anos. E eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Estou na segurança pública já há 20 anos, porque eu vim da segurança do metrô de São Paulo. Enfim, é uma jornada extensa, mas muito consciente, assim, muito. Não caí de paraquedas na polícia. Ah, vou prestar esse concurso aqui porque, sei lá, por algum motivo, né? Ah, é um salário, é uma coisa. Não, era algo que eu queria, eu sabia o que eu estava fazendo. você E já isso é sabia o que importante, queria, né? né? E aí, Joana, fala para os meus seguidores de você, né? Para Eu vou me você verem onde você apresentar, né, para os seus trabalha. seguidores. Pois é, então. Eu estou hoje, né, servidora pública também, estadual, trabalho no Tribunal de Justiça de Minas. Só que nem sempre foi assim, né? E nem sempre será assim. Porque agora eu já estou em outro processo, né? Que são caminhos, são fases. Daqui para frente eu já não sei, já estou em outro processo de evolução, já querendo fazer uma transição, já estudando, já pensando nisso lá para frente. Só que lá olhando para trás, eu tive uma evolução muito grande com essa questão do concurso público, né? Quando eu decidi fazer o concurso público, porque não foi fácil. Já é a minha segunda formação. Primeiro eu fiz a minha formação em pedagogia e eu trabalhava em escolas, eu dava aula, eu era professora. Fui professora por um bom período, eu tinha 18 anos quando eu comecei a dar aula, só que antes disso, com 15 anos eu já trabalhava. Com 15 anos eu era estagiária num banco aqui da cidade. Tive a sorte, né? Eu falo isso, de ter a sorte de conhecer pessoas, de estar no meio de pessoas
que me fizeram ter essa experiência, né, de eu começar a trabalhar tão cedo e com tão grande responsabilidade que na época era, né? Você trabalhar num banco com 15 anos, né? Eu era Nossa. estagiária no banco, então assim, para mim foi um crescimento muito grande essa época. E depois fiz pedagogia, fui trabalhar em escola. Escola você já viu, né? Infelizmente, nossos professores, quem trabalha com a área de educação, a valorização não é tão legal, né? E é muito custoso. Eu trabalhava na periferia da minha cidade, trabalhei em várias escolas, né? Da cidade, mas sempre mais na periferia, na rede estadual, na rede municipal. E era uma realidade muito difícil e eu queria sair daquilo. Só que eu não via como. Eu não passava no concurso do estado, que eu tentei fazer vários concursos, né, para trabalhar em escola, ser supervisora, que como eu tinha o curso de pedagogia, me dava esse direito de prestar concurso para ser supervisor escolar. Só que eu não consegui. Não tinha foco, não tinha disciplina, não sabia o que eu queria e aí ia tocando. Até que um dia eu resolvi sair, Fernanda, da área de educação, sabe? Resolvi sair dessa área, me vi que, assim, sem dinheiro. Eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso procurar um outro curso, que eu achava que era o curso. Só que não era o curso, né? Era a pessoa. Mas, enfim, fui fazer direito, fiz direito, me formei em 2007. Só que antes de formar, 2 anos antes, só conectar aqui, isso. 2 anos antes, eu estava para formar e pensando, mais uma vez, mais uma formação, e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E agora? Cara, eu não sei nada. Eu não sei se na sua formação você pensou assim, cara, eu vou sair da faculdade, não sei nada. Não aprendi nada. O que eu vou fazer? E ficava vendo, né, os advogados, muitas pessoas reclamando, pessoas que eram formadas já em direito e não sabia, e não tinha uma carreira, né? Não tinha um sucesso na carreira. Essa aqui é a palavra. E eu pensava, pronto, agora ferrou, né? Eu, 2 formações, pedagogia, não consegui levar para frente. Não deu nada, não deu certo. Agora eu vou fazer mais um curso e agora tem que passar nessa tal da OAB. E se eu não conseguir advogar, se eu não conseguir cliente, gente, eu não quero. Decidi, não quero advogar. O que eu vou fazer? Aí teve um episódio que eu fiquei com muita raiva, com muita raiva. Porque quando eu estava fazendo direito, eu já estava com 2 filhos, né? Eu formei em pedagogia, eu tinha um filho e uma filha. E depois, quando eu estava fazendo direito, eu tinha um filho pequeno, de 6 meses, quando eu entrei. Que E eu, desafio, hein? e aí eu dependia, assim, completamente do marido, né? Olha que legal. E teve um episódio que eu fiquei com muita raiva, já pensando nessa questão de não ter um trabalho, de não saber o que fazer, de não saber como lidar com essa situação de estar saindo da faculdade e não saber nada. Esse medo que a gente tem. Aí eu passei por uma situação que eu fiquei muito irada. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito nisso. Foi quando eu decidi a procurar por concurso na área do direito. E quando eu abri um jornal, que meu sogro, à época, comprava jornal e lia toda manhã, e eu sempre pegava essa parte, que na época não tinha essa internet aberta desse jeito, né, Fernanda? Que Não, isso é. foi em 2005, né? Para mim foi em 2005. Não tinha essa internet aberta, não tinha esses cursos online que a gente faz e tá em casa, e você aproveita seu tempo ali, você consegue fazer em casa, não tinha isso. E no jornalzão, né? Como diz, no jornalzão fuliano, achei que ia sair esse concurso. Foi quando eu decidi. Eu decidi a estudar para poder passar. Só que o final eu conto depois. Aí eu quero que você já entra com a sua história. De como você decidiu, Fernanda, que você pôs na sua cabeça assim, cara, eu quero ser policial federal. Porque eu não tinha essa na minha cabeça, eu quero ser isso.
o concurso que eu fiz não foi o concurso que eu imaginei, que eu sonhei. Foi a situação que me levou a este. Não foi algo assim do meu coração que falou assim, eu quero isso. Você, pelo jeito, foi algo que você já tinha decidido mesmo, né? Já tinha dentro de você que queria ser policial. É isso? É isso aí, Joana. Mas assim, o que que acontece? Eu venho, né? Algumas pessoas que estão aqui sabem da minha história. Eu venho de uma família muito pobre também, interior da Bahia. Então, assim, sabe, sem condição financeira praticamente zero. Assim, a gente não passava fome, mas passava muita necessidade. Então, ali, quando eu estava crescendo, 7, 8, 9 anos, eu já sabia que eu queria ser uma mulher independente, que eu queria melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família. E aí, o que que aconteceu? Eu saí de casa muito cedo, fui trabalhar como empregada doméstica, depois fui para São Paulo. E aí, quando eu fui para São Paulo, algumas pessoas dizendo para mim, você vai fazer o quê em São Paulo? São Paulo é ilusão, sabe? Porque tinha muita gente que ia para São Paulo e não mudava a vida, né? Só que assim, eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu ia conseguir, porque eu nunca tive dúvida assim de que a gente pode conseguir tudo que a gente quer, sabe? Que a gente vai buscando e que a gente consegue aquilo que a gente quer. Então, assim, eu tinha muita certeza que eu queria crescer e que para isso eu precisava sair da minha cidade, porque a minha cidade, para mim, eu considerava uma cidade pequena para o tamanho dos meus sonhos, ela não comportava, porque é uma cidade onde a gente tinha um trabalho ali, né, só comércio era uma coisa familiar, não tinha indústria, não tinha empresas ali para a gente trabalhar, né? O trabalho que tinha era doméstico, era essas coisas assim, mais que eu não ia conseguir chegar onde eu Chegar queria, onde você queria. justamente. Então, quando eu fui para São Paulo, ali em São Paulo eu fui trabalhar numa loja e tal, e num determinado momento, eu peguei o jornal Extra. Mas só te cortando, em São Paulo você tinha um ponto de apoio, tinha alguém para te apoiar, ou você foi com a cara e a coragem? Não, eu fui com a minha tia. Com a minha Pois tia. ela Fui já com a minha morava tia. lá. Ela já morava lá e aí ela teve a coragem de me levar, né? Porque assim, ela morava em 2 cômodos e ela tinha 9 filhos. Uau! Então imagina, e ela ainda assim, ela fez, vamos para lá, porque ela viu, né, que eu estava naquele momento querendo essa mudança e precisando. Então assim, eu tenho até um vídeo aqui que eu fiz, né, que eu falo que a gente tem anjos na nossa vida e que aparecem Eu ia as falar isso pessoas, aqui. né? Que E a aparecem as gente tem pessoas. que ter o olhar para enxergar, é o que eu sempre falo, a gente tem que ter o olhar para enxergar as pessoas, né, que É, passam por a gente. São enviados anjos, são enviados pessoas para poder nos auxiliar e a gente fecha o olho e não vê, né? Isso é é muito isso importante. mesmo. Com cada É isso pessoa que eu mesmo. converso sobre superação, que passou em alguma coisa, que conseguiu, sempre tem alguém por trás, não é que por trás, alguém que deu a mão, alguém que falou alguma coisa que despertou, ou que Sim, auxiliou no momento. Sempre tem. É esse olhar que a gente tem que ter bem aberto para poder identificar essas pessoas, né? Não se mas isolar, achar que vai. Não é é? isso, Joana. A Cláudia aqui, ó, tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Cláudia. Você Oi, sumiu. Cláudia! Ó, a Cláudia, através da Cláudia que eu te conheci, viu? Porque eu nem imaginava que era treinador comportamental. Ela que me levou para esse mundo aí que eu agora Pois me é. apaixonei. É o que eu Eu falo, me... nós caímos num aquário de tubarões, né? É isso No aí. nosso no treinamento comportamental. Mas a Foi gente tá muito bom. nadando devagarzinho, hoje em dia a gente vira também tubarão. Exatamente. Estamos modelando pessoas, né? É isso aí, é isso aí. Incríveis. Né? E é Claudinha é muito uma linda, importante. né? Ah, Só ela um é beijo para maravilhosa. Claudinha, né? Depois ela tem que vir tomar um café com a gente. Vamos marcar, É, Cláudia. também acho. Também Isso aí. acho, viu, Joana? Nessa Ela me. pegada também do servidor, né? Passando É, por isso aí. A curso. Cláudia que, né, tem uma profissão aí que é bem diferente, bem desafiadora. Acho que ela tem muita história para contar, viu? Claudinha, se você depois quiser entrar, fica nós três aqui tomando um café, tá bom? Só Pronto. chamar aí. Mas enfim, continue sua história, Fê. Não, então, e aí foi assim, Joana. Chegou em São Paulo ali, né? Vamos trabalhar. Ah, o meu amigo Zé Sampaio, que entrou comigo junto no metrô também, tá aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia para todo Bom mundo, né? dia. Sejam bem-vindos.
E aí, Joana, eu cheguei em São Paulo, eu ainda trabalhei uns dias, né, uns meses em casa de família, depois eu fui para trabalhar numa loja. E assim, interessante também como que aconteceu esse lance da loja. Eu estava passando na rua, eu estava procurando emprego, porque daí minha tia queria voltar para Bahia, embora. E eu não tinha Vixe, opção, ou eu arrumava um emprego, e eu estava desempregada, ou eu arrumava um emprego, ou eu ia ter que voltar embora para Bahia. E aí eu não queria. Eu não queria, eu queria continuar em São Paulo, porque São Paulo, os 2 primeiros anos de São Paulo, eu chorava todos os dias. Eu chorava imagino. todos os dias, porque eu sentia muita saudade da minha família, de todo mundo, sabe? Dos meus amigos. Mas eu sabia que eu precisava continuar ali, porque nem sempre a gente faz o que a gente quer, a gente faz o que é preciso fazer, né? E aí, eu tava passando na rua, assim, e o seu Mustafa, ele tá até aqui no meu perfil, ele falou, "Ô, você tá trabalhando?" Me abordou, assim, né, na porta da loja. Deu, ah, tô procurando emprego. Não, precisa de uma moça para trabalhar aqui e tal. E eu fiquei assim, né, tipo, como assim, gente? Uma pessoa me ofereceu Aparece do emprego, nada, né? eu tô É porque você precisando estava mesmo. aberta e receptiva para isso, né, Fernanda? Você já estava mentalizando aquilo ali, que você já precisava daquilo que você queria, né? Que você já. Justamente. E Que foi outro anjo que apareceu na minha vida. E assim, foi interessante porque ele me ajudou com tudo, sabe? Eu tive que montar casa para morar sozinha, mas não tinha dinheiro para comprar nada, sabe? Então, assim, ele me E ajudou quantos muito. anos você tinha à época, Fernanda? Nessa época aí, eu tava com 19. Quando eu fui para É, São Paulo, eu tava com 17 para 18, e daí eu tava com 19 quando aconteceu isso. E eu fiquei na certo. loja ali um tempo, e aí fui na banca de jornal um dia, e eu precisava mudar de emprego, porque eu adorava trabalhar na loja, mas eu ganhava muito pouco, assim, era um salário muito baixo, sabe? E aí eu fui na banca de jornal, vi lá, olhei os concursos, aí tal. E o de segurança do metrô era o único que não pedia experiência em carteira. E eu não tinha experiência. Embora eu trabalhasse já desde os 13, eu não tinha registro em carteira. Registro. E aí eu falei, vou fazer esse concurso. Confesso que fui morrendo de medo, porque eu não tinha ideia do que eu ia encontrar pela frente. E sabe, porque eu morria de medo de arma, morria de medo de uma briga. Eu era aquele tipo que viu uma briga lá e saía correndo, sabe? E eu estava indo para uma profissão que eu tinha que fazer o contrário. Enquanto todo mundo corria o contrário, eu tinha que ir na direção do problema, né? Nossa, que E desafio, hein? foi, justamente. Só que assim, eu me apaixonei pela segurança pública. Eu passei a gostar daquilo, sabe? E lá no metrô, eu lembro que todo mundo queria prestar PRF ou PF. E eu fui lá em 2004, eu fui prestar um primeiro concurso da PRF. E quando eu fui prestar esse concurso, eu nem sabia direito que era PRF, estudei direito, nada. Mas eu cheguei lá e eu vi uma viatura na porta da escola, eu vi os policiais, sabe? Aquilo parece que ficou na minha mente, assim, cara, eu quero pertencer, né, a essa instituição. Que negócio legal. Aí eu comecei a acompanhar mais de perto. E então foi assim que surgiu essa vontade de ser. Eu queria ser ou PRF ou agente da PF, né? E quando eu entrei no metrô, foi o meu primeiro concurso, foi o primeiro concurso que eu prestei. Eu passei nele logo, né? Entrei. E aí, quando eu entrei ali, Joana, eu tive uma base, né? Para começar a construir a minha vida, assim. Eu pude planejar as coisas com calma, enfim. E aí foi onde eu fui fazer faculdade, e aí eu fiz faculdade de turismo. Eu queria fazer muito letras, e aí, no meio do caminho, eu fiquei na segunda fase de letras, porque eu queria fazer uma universidade pública. E aí, na segunda fase de letras na USP, eu fiquei, né, um pouco para trás e eu não fiquei dentro das vagas, não consegui entrar e passei em turismo. Aí, turismo não era o meu sonho. Mas eu falei, cara, é o que tem para agora, eu preciso de nível superior, eu vou fazer. E eu simplesmente amei o curso de turismo. Amei demais, Ó, assim, sabe? É aquele interessante. negócio, a oportunidade surge e às vezes a gente fica muito naquela coisa de querer fazer aquilo que a gente estava querendo e não se abre para a oportunidade. E às vezes a oportunidade é bacana pra caramba. E foi assim que eu fiz turismo. E quando terminou a faculdade, sim, terminei a faculdade em junho. Em julho apareceu o concurso da PRF. Foi Olha, tudo você vê, assim, e não tem muito nada a ver, né? Se for pensar, consequência. né? Turismo e policial, não tem tanta coisa a ver. E você conseguiu, né? O que você sempre queria lá atrás. E desafios não teve, né? Não, imagina. Eu Ô, falo, Joana, Fernanda. Pode até falar. o
até o voo no dia de fazer a prova, que eu tava morando em São Paulo e fazer a prova em Cuiabá, até o voo no dia de fazer a prova eu perdi, você acredita? Nossa, e aí? É muito louco isso, sabe? É, E, é e... incrível. ah, E eu falo assim, a época que eu fiz o concurso era uma época completamente. Eu falo, vou passar como, né? Mas a partir da decisão e as coisas que eu fiz com criança pequena e tal, criança brincando do meu lado aqui, outra de cá, e eu estudando, fazendo faculdade. Eu lembro que na minha casa, até a Paola, que é a minha filha mais velha, ela conta isso e é real. Eu não tinha técnica de estudo, a gente não tinha tanto conhecimento como tem hoje, que é aberto, né? O que que eu fazia? Eu entrei num cursinho, que era meu professor que da faculdade abriu um cursinho para esse concurso. Fui fazer esse cursinho com ele e tinha apostila. E aí o que eu estudava na apostila, eu ia escrevendo, eu ia transcrevendo aqui, riscando, transcrevendo e digitando no computador. E imprimia, ou eu fazia à mão mesmo, a minha casa inteira tinha papel pregado nas paredes. Tudo pregado nas paredes, que aquilo que eu tinha mais dúvida, aquilo que eu tinha dificuldade de compreender, eu pregava. No banheiro, pregava na porta do guarda-roupa, na parede da sala, na parede da cozinha. Então, assim, foram 3 meses de estudo, porque o concurso saiu e foi muito rápido. E aí depois eu tive a sorte dele adiar por mais um mês. Então, eu tive mais um mês para revisar tudo aquilo que eu tinha estudado. Eu lembro de ir para a faculdade, eu já estava faltando 2 anos para formar. Eu ia para a faculdade, sentava lá no fundo da sala, levava a apostila. Olha só, o que que eu fiz? Eu encapei a apostila, eu peguei a apostila e encapei ela todinha, porque ela era escrita, concurso, não sei o que, encapei. Eu falei assim, na faculdade, né, vai ser muita falta de educação minha, o professor tá lá dando aula e eu com a minha outra apostila de concurso aberta. Encapei, ia lá pro fundo, professor dando aula e eu na apostila do concurso, estudando, estudando, estudando. Que eu falei, é mais ou menos a mesma matéria, vai me ajudar na prova e vai me ajudar no concurso. E tá. A minha casa inteira era pregada de papel, esquecia, ia lá, lia. Passava, lia. Então essa foi a minha técnica, sabe? Que eu usei para poder passar nesse concurso. E, e diferentemente dos outros que eu não tinha passado, o que que eu achava? Olha a loucura. Eu achava que só a sorte, nossa, minha fé, Deus me ajuda a passar nesse concurso, eu preciso e rezava e ajoelhava no chão e não passava no concurso. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Deus é bom o tempo todo e Ele não quer que eu passe nesse concurso, é porque Ele não quer que eu passe. Cara, aí depois falei, cara, como que vai passar sem estudar? As ferramentas estão aí, né? E aí Deus te ajuda sim, sempre, o tempo todo. Mas faça a sua parte. Levanta aí, ó, do sofá, senta na cadeira, vai estudar. Tô te dando todas as ferramentas para você passar nesse concurso. Aí eu fui descobrindo isso, levando porrada, porque até então eu achava, o Espírito Santo me ilumina, baixa em mim. Eu achava que ia baixar uma coisa em mim que eu ia fazer a prova e ia passar. Ô, Joana, tem até uma Essa era a passagem da mentalidade. Bíblia, né, que fala que faça a sua parte, eu lhe ajudarei, mas tem que fazer a sua parte. Eu queria que ele fizesse a parte dele e a minha também. Era essa a intenção. Só que não deu muito certo, não. Ai, Hoje o Fernanda. Leandro aqui dando um oi pra gente, né? O Leandro. Bom dia, Oi, Leandro. oi, Bom dia. Leandro. Tá joia, meu querido? Todos que estão aí, bem-vindos. Bom dia. Ô, Joana, mas você falou uma coisa assim, primeiro, né? Quando você falou lá atrás, você saiu da faculdade sem saber nada. A gente acha que a gente não sabe nada, É. né? Na verdade, a gente acha que a gente não sabe nada, mas a gente sabe sim. E até Mas o pessoal. Ah. pode falar. E aí o pessoal fala assim, né? Eu recebo muito aqui assim a pergunta assim, porque minha situação foi mais ou menos parecida com a tua, né? Eu tinha 2 meses para estudar. E era muita coisa, muita coisa. Então, assim, cara, eu tive que. Eu larguei tudo de mão para poder fazer isso e tal. Mas aí as pessoas perguntam assim para mim: ah, mas foi 2 meses, você começou do zero? Não, gente, eu não comecei Não. do zero. Ninguém começa do zero. A gente estudou a vida inteira. Você começa a estudar lá quando é criança, né? Lá
o E alfabeto. Então, assim, tem muita coisa guardada aqui, enferrujada, que a gente não coloca em uso, né? Quando a é gente isso aí. começa a colocar, o negócio vai engrenando, vai encaixando, porque a princípio, quando você começa a estudar, é muito engraçado isso. As coisas ficam soltas, né? Você É, começa a estudar e você fica com uma coisa solta aqui, aí com o passar do tempo você vai estudando, elas vão se juntando e vai engrenando, e você vê que ela vai encaixando uma na outra para poder rodar. justamente. É incrível isso, não é? Justamente, justamente. Então, assim, a gente não começa do zero, a gente começa a partir de tudo que a gente vem aprendendo. Por exemplo, matérias básicas, língua portuguesa, matemática, eu sempre tive uma dificuldade muito grande. Então, essa matéria no meu concurso, como ela não tinha pontuação mínima, eu optei por não gastar energia Estudar. com ela, porque eu sabia que não ia funcionar, né? Mas, assim, as matérias básicas que caem na maioria dos concursos, são coisas que a gente está estudando a nossa vida inteira. Então, por mais que a gente não tenha estudado para o concurso, a gente tem uma bagagem. É um livro que a gente lê, é um filme que a gente assiste. Enfim, aí cabe ver, tipo assim, onde que a gente está investindo o nosso tempo. Qual que é o tipo de programa que eu estou vendo na televisão, qual que é, né, o que que eu estou lendo, ou se eu estou lendo, né? Porque muitas vezes a gente não está lendo nada. É, Porque a tudo gente vai tem a cultura agregando de não assim. leitura. Porque às vezes você tá lá numa prova e cai um negócio lá que é uma questão que você vai lembrar daquilo porque você viu em algum filme, você viu em algum livro, alguma situação que te remete àquilo. Aí, poxa, é isso aqui, pronto. Aí você já consegue, né, matar a charada, assim. Então a gente É. não começa do zero, a gente tem uma bagagem. O início de tudo, que eu sempre falo, para tudo na vida, o início. Eu abasto nessa tecla, eu acho que isso fica até maçante de tanto que eu falo. É a bendita decisão. É, A decisão acompanhada da ação, né? Porque é diferente você decidir ficar quieto esperando que Deus vai lá e faz a prova, né? é isso Eu quero aí. passar e Deus vai lá fazer a prova para mim. Cara, ele não vai. Adianta você esperar que ele não vai, não. Ele pode te acompanhar, né? Onde pode não, ele te acompanha, né? Através de suas ações que você está fazendo ali, ele te acompanha. Mas ir lá fazer não vai. E essa questão do que vai cair na prova e daquilo que a gente estuda, aquilo que a gente vê no dia a dia. O que que era o meu problema? O meu problema, Fê, era a televisão também. Que a gente fica muito cansado no dia a dia. O que que é a primeira coisa que eu chegava? Era ligar a televisão e sentar no sofá. Quando eu percebi que eu estava perdendo um tempo danado, eu sentava à frente da televisão quando chegava, quando eu vi já tinha passado 3, 4 horas, eu ali, igual uma, nem sei o que, olhando programas nada a ver da TV. E aquilo era o tempo perdido, né? E E o hoje, tempo ele Joana, não volta, né? A, no... a nova TV hoje é, digamos aqui, o Instagram, por exemplo. É, Que a gente ficar chega aqui, rolando, né? começa a olhar, daqui a pouco passa 1 hora, 2 horas, e você fala, meu Deus, eu tô fazendo aqui, Não, se né? for algo que você está estudando, algo dentro da sua linha de estudo, que onde você quer chegar e tal, tá ali modelando uma pessoa, e você tá pegando algumas coisas, eu acho até válido. O Sim, é problema muito. era que eu sentava na frente da televisão e estava assistindo o quê? Novela. Novela, Fernanda. Não te Tem condição um condeno, negócio Joana, já desse? assisti muito também. Tamo Novela. junto. Hoje, graças a Deus, tem bem, acho que tem bem mais de anos que eu não. A minha televisão aqui, ela fica logo ali, aqui atrás. Ela tá ali, eu acho que ela nem funciona. Aqui em casa ninguém usa, né? Ninguém nem liga a televisão. Mas também tá no Instagram, tá na internet, que às vezes perdendo muito tempo. Mas A gente hoje agora tem eu muitas tô opções. conseguindo canalizar, sabe? Canalizar. Fiquei muito tempo perdida nisso daí. Só que hoje eu ainda tenho que me policiar. É igual o tratamento para dependentes químicos. É aquele negócio, só por hoje. Só por hoje. Eu falo com as estagiárias lá, mais próximas a mim, no meu trabalho, que elas fazem direito, estagiam lá com a gente, e eu falo com elas, né? São solteiras, não tem filho, não tem nada. Falo com ela, acorda cedo, o que que você quer? Primeira coisa que eu pergunto pra ela, o que que você quer? O que que vocês querem fazer com esse curso de direito? Vocês estão fazendo esse curso de direito para quê? Qual que é o foco? É concurso?
É advogar? Então você foca, acorda cedo, já começa a estudar, abandona a televisão, o celular, segue só aquelas pessoas que você quer modelar, só aquelas pessoas que estão seguindo a mesma linha que você. Você não perder tempo, não fazer como eu, demorar tanto tempo para poder descobrir o que quer, descobrir o caminho para seguir. Quando você desperta cedo, eu fico vendo os nossos colegas lá do treinamento, os bem mais jovens que já estão com a carreira já engatilhada, fico vendo esses lançadores, as pessoas de 21 anos, 28 anos, que já está explodindo. Por quê? Lá atrás, eles já sabiam o que queriam e já correu atrás, não ficou perdendo tempo. É, Quando você olha para trás e fala assim, gente, nós temos dias contados, horas contadas para ficar aqui. E a gente perde ele, a gente desperdiça esse tempo, a gente joga fora. Quando você vê, ó, já tá descendo a ladeira, né, minha irmã? Já tá descendo a Joana, ladeira. é. E o tempo ele passa voando, né? A gente, outro dia, né? Outro dia a gente tava fazendo faculdade, tinha 20 anos, agora já passou dos 40, já daqui a pouco já sabe, passa Oh, voando passou dos assim. 40. Mas assim, o que é que eu vejo? Às vezes as pessoas ficam muito patinando, sabe? Demora muito tempo para tomar a decisão e fica questionando e fica. Eu até falei no vídeo que eu fiz aqui, ela falou assim, poxa, enquanto vocês ficam tentando descobrir o que, é que vai cair na prova, não sei o que e Uhum. tal, fica nesses fóruns, porque assim, tem alguns fóruns por aí que ele mais te enlouquece do que te ajuda, sabe? Ô, cara, É. enquanto você está pensando nisso, estuda o que tem que estudar e se prepara para o que vier. Não fica, sabe? Pega o edital, vê quais são as questões, matéria, pega provas anteriores, né? É, E é isso mesmo. vai vendo essa questão. Se você sabe verdadeiramente o que quer, né? É. E Mas o que decidiu eu. que vai. É verdade. O Josivan aqui. Obrigada, Josivan. Bom dia. E ó, a Claudinha tá aqui com a gente ainda. Quer entrar, amiga? O que eu vejo, Joana, é que as pessoas hoje, elas vivem muito atrás de receita pronta, sabe? E aí, assim, qual foi o curso que você fez? Qual foi o, né, como que faz isso, que faz aquilo? É legal você buscar uma referência, mas é interessante você saber o que funciona para você. Porque, às vezes, o seu jeito de fazer revisão é diferente do meu. Por É. exemplo, esse monte de papel espalhado na sua casa funcionou para você. Pra Para mim não mim. funcionaria, É. entendeu? Então, assim, Pra a mim, gente tem eu que bati o buscar olho e já isso, lia. É. É a sua técnica, né? Da justamente. sua técnica, o seu jeito de estudar. E assim, mas eu acho tão importante, assim, que às vezes, se eu conhecesse uma outra forma, né? Se eu já tivesse uma pessoa, olha, Joana, eu fiz dessa forma, deu certo. Eu iria pensar e analisar, será que pra mim é assim? Porque Sim. eu sou muito visual, sabe? Será que daria certo? Eu iria tentar, eu iria fazer pra ver, sentir. Porque Só às que eu vezes a gente fica fui quebrando cabeça, né? quebrando cabeça, sendo que já tem um monte de gente que fez e deu É, certo. e Por deu que não certo. modelar, né? Por que não ir atrás e ver qual foi o método que ela usou? Sim. A Fernanda passou nesse concurso, ela saiu lá de baixo e tal, tal, tal. Qual foi a técnica que ela usou? Eu quero passar na PRF. Qual foi a técnica que a Fernanda usou? Quando eu fiz direito, eu fiz na intenção de fazer concurso para magistratura. Olha só, passei nesse concurso, falei, não, vai ser só um degrau, só para eu ter uma grana para me sustentar fazendo os cursinhos e tal. Só que aí veio mais um filho, aí são três. Nossa. Aí eu comecei várias vezes a estudar. Comprei vários cursos e começava a estudar. Quando pensava que não, era levar um ali buscar. Aí veio as minhas desculpas. Eu já não queria, para mim já estava confortável, né? Já estava confortável esse concurso, aquele trabalho, que eu ia, trabalhava 6 horas por dia, tinha a parte da manhã inteira de folga, com as crianças, com a casa. E olha que na época eu tinha gente para me ajudar, hein? Pensa para você ver. O tempo que eu perdi, Fernanda. O tempo que eu desperdicei. Eu tinha uma pessoa que me ajudava e eu tinha todo o tempo. O tempo que eu tinha era levar e buscar as crianças em algum lugar. Na escola e tal. E aí o que eu fazia? Comprava o curso.
Mais uma vez eu achava que o curso ia só comprar o curso e ia resolver. E não resolveu nada. Comprei vários cursos e ficou pela metade. Porque já não era mais aquilo que eu queria. Eu já não tinha mais aquela força para Não estudar. era mais um objetivo, né? Não, e também eu já não sabia, eu estava um barco à deriva. Eu já estava na minha zona de conforto, e para eu sair dessa zona de conforto foi 2020 para cá, que eu tô me movimentando para falar, opa, peraí, não é isso. Você tá no, eu não estou no lugar que eu quero estar. Não que seja ruim, mas não é aqui que eu quero estar. Não acho que o que eu tinha que fazer já fiz, o que eu tinha que receber lá já recebi, o que eu tinha que contribuir lá eu já contribuí. Agora é outro caminho. E aí você vê um sonho seu abandonado pelo meio do caminho por causa de procrastinação, preguiça e comodismo é muito frustrante. Por isso que eu sempre, toda pessoa que eu encontro que fala que quer, eu falei, o que você está fazendo de ação para isso? Ai, é difícil e tal. É difícil, é desafiador, sim, tem nada fácil, né? Quem dera se fosse fácil demais, ia ser, todo mundo tava aí, ó, esbanjando, tava no lugar que queria. Mas não é bem assim. Você tem que provar que você merece estar onde você quer estar. Você tem que provar. Não é para os outros lá fora, não. Não é o que. Foda-se, desculpa aí a palavra, mas foda-se as pessoas lá fora. Você tem que provar para você mesma que você é merecedora de estar no cargo, no concurso público que você quer. E para isso exige disciplina, exige esforço e dedicação e renúncia, que eu acho que a pior fase é a renúncia. Joana, vamos ali na festa, vai ter uma festinha ali. Cara, eu tô aqui com o livro, abri agora para estudar. Ah, quer saber? Fecho o livro, vou pra festa. Só hoje. Só hoje aí vai, se passa 5 anos, você tá na mesma página do livro que você começou a estudar. E assim foi comigo. Até eu acordar e pensar, cara, não é isso. Acorda. Hoje minha vida é uma agitação. É uma corre-corre. Mas é assim que eu gosto. Movimento, movimento, movimento. Chega de estagnação, né? E eu vejo que a sua história não é diferente, né, Fernanda? Não é diferente, embora você goste pra caramba do que você faz, do que você tá na PRF. Mas você quer alçar voos mais altos agora, né? Você já está preparada para isso, para uma nova fase. Que é assim que a gente tem que estar mudando de fase. Tem que estar mudando de fase. Porque senão eu não consigo passar para o próximo nível. Você vai se Na verdade, acomodar. na verdade, Joana, assim, eu passei por essa fase que você falou, quando eu entrei na PRF, eu tinha estudado muito, né, minha vida inteira, poxa, meu perrengue sempre. Aí eu passei e falei, agora eu não vou estudar mais nada. Descansar, vou descansar. Parei que eu não abria nenhum livro para ler, sabe? Tipo, preguiça mesmo total, assim. Eu fiquei assim até agora, bem recente. E aí, de repente, algo começa a te incomodar. E quando começa a incomodar, é hora de buscar. Peraí, o que está acontecendo, né? Deixa eu entender isso aqui. E aí, foi quando, em 2020, veio, né, a pandemia, tal, aquela coisa, você fica mais para dentro, né? Você volta para dentro, É, né? Sai daquela agitação toda, passa. Eu moro sozinha, né? Então, poxa, era eu comigo, não tinha, né, mais ninguém. Embora que eu não tenha trabalhado no trabalho remoto, eu sempre fiquei no presencial e tal, mas assim, ia para o trabalho, voltava, não recebia visita de ninguém, não tinha, né, nenhuma nem vida social, enfim. E aí começou a vir essa inquietação. E aí, quando foi no ano passado, quando eu postei aqui no Instagram a minha história, né, de como que eu fiz para passar na PRF, como que foi, eu recebi assim, uma enxurrada de mensagens e uns feedbacks assim muito legais, muito interessantes, né? De pessoas que estão nessa busca, que estão nessa jornada, que querem passar no concurso da PRF, de outras polícias, né, de outros órgãos, mas estão nessa busca assim. E eu recebo ainda, diariamente eu recebo pessoas me pedindo ajuda, sabe, de alguma forma, principalmente as pessoas que estão começando, que não sabem por onde começar, que está perdido, que quer, mas, sabe, ainda está naquele processo de começar a entender como é, o que tem que fazer.
E aí, nesse momento, eu entendi que a minha história, ela poderia servir de, né, eu poderia usá-la para ajudar outras pessoas. E assim, a gente passa por toda aquela situação. E quando a gente entra, né, no cargo que a gente quer, a gente fica numa situação confortável e a gente meio que esquece que aquilo que a gente passou. E a gente não pensa que tem outras pessoas que estão nesse momento passando por aquele processo que eu passei lá atrás. Porque cada um tem um tempo, né? Cada um está no momento da vida. E aí hoje eu entendo isso. Eu entendo que o que eu passei lá atrás, há 10 anos, há 15 anos atrás, aquela coisa de querer e de, sabe? Tem muita gente passando hoje e eu posso ajudar essas pessoas, assim, porque é um processo que eu já vivi, eu sei a dor que eles vivem hoje, a angústia, sabe? A vida de quem estuda para concurso é uma vida muito solitária, porque muitas vezes a família, as pessoas que estão do lado, elas não entendem. Quando você fala, ó, tem que abrir mão de algumas coisas, tem que renunciar, às vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas não entendem isso. Então você fica meio que sozinho ali, sabe? É. É E aí que vem aí, os desafios, né? justamente, justamente, aprender a dizer não, né? Aprender de forma que você não magoe as pessoas, mas que elas entendam que é um processo que você está vivendo e que por um tempo não é, né? Não é a vida inteira, não é permanente, é por um tempo que você vai abrir mão daquela convivência, que você não vai poder estar nos lugares né, que a sua família, que seus amigos gostariam que você tivesse, e você vai passar por esse processo de se dedicar, porque que nem a gente estava falando sobre o cursinho, não é o cursinho, não é a plataforma, é a É. dedicação. Porque assim, se fosse o cursinho, todo mundo que estudasse naquele cursinho ia passar. Por que que alguns passam e a maioria não? Pela dedicação, é pela experiência que a pessoa já tem, pelo conhecimento que ela conseguiu absorver. É por uma série de coisas, né? Mas assim, não há que se negar que a dedicação, a determinação, né? Você ter pulso firme para falar, não, poxa, será que eu vou no barzinho hoje? Mas lá na frente eu quero estar, né? Eu quero estar na polícia, eu quero ser um delegado, eu quero ser um juiz. Poxa, se eu for lá hoje, quanto que o que eu estou fazendo hoje me aproxima do meu sonho, sabe? Me aproxima do meu objetivo. Então, assim, a gente é preciso, sim, abrir mão de muita coisa, é preciso se dedicar demais. E é um processo. Agora, o que, que eu percebo? Muitas pessoas que estão aqui, eu quero passar no concurso, elas não estão dispostas a viver o processo. Elas É. não estão dispostas a abrir mão de algumas coisas, de um prazer momentâneo. Elas não estão dispostas a passar, né? Porque assim, não é simples. Se fosse simples, nem precisava de concurso, né? Porque ninguém quer passar É. em prova de concurso. A gente quer o que aquele, o que Concurso aquele proporciona, né? cargo vai É. proporcionar pra gente, sabe? Tipo assim, ó, é um status, é uma vida, é um salário melhor, né, são viagens, o que que eu quero fazer? Então, assim, o que que eu tô fazendo hoje que vai me aproximar do que eu quero, sabe? Foca E no passar no resultado, né? concurso, justamente, focar no Foca no resultado. resultado. É, E porque assim, passar no quem quer prestar é, concurso? Se eu pudesse entrar na PRF sem precisar prestar concurso, ia ser a melhor coisa do mundo. Não não é? é? Poxa, se eu pudesse estar lá sentada na cadeira da juíza lá, sem precisar de passar no concurso, era o que eu queria. A época, hoje não mais, mas a época sim. Mas a gente quer só como diz, quer só os bônus, né? Os ônus, É a vida verdade. inteira desse jeito. E uma coisa muito Ô, Joana, importante, só isso fechar que aqui você rapidinho. falou, né? Que você falou assim, que você queria estar na cadeira do juiz e que hoje não faz mais. É interessante isso, eu acho, né? Porque para as pessoas verem que nem sempre que a gente muda de ideia. E não significa que você desistiu. Você só Não, está vendo agora um rumo diferente para sua vida. Não faz mais exatamente. sentido. E tá tudo bem. É mudar a rota, né? Até então, onde eu cheguei, eu queria essa rota aqui. Mas, pessoal, É, às vezes a gente pensa que é o seguinte, se eu tracei um caminho, eu tenho que ir até o fim naquilo. Não! Quem te disse isso? De jeito nenhum, é. não é desistir, não significa que você está desistindo. Eu estou mudando de rota. Eu abri meu leque de visão e falei, opa, não, não é essa vida que eu quero para mim.
Eu gosto de Exato. vidas assim, 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 assado, e uma vida assim, assim, assado, para mim, hoje, no momento que eu tô vivendo, não seria interessante, né? E daí, assim, eu achei uma frase tão massa, que é assim, eu não tenho compromisso com erro. Quando eu escutei essa frase, eu falei, cara, tá, me explica aí, como você não tem compromisso? Que quando a gente faz algo, as pessoas que são muito metódicas, né? E acha que isso é tipo, eu fiz um compromisso, eu falei isso, eu tenho que fazer, agora eu tenho que cumprir até passo por cima de todo mundo, mas eu tenho que cumprir, essa questão de honra. Não, nada a ver. Você não tem compromisso com erro. Se você fez algo, que você decidiu fazer algo, que logo você pensa, cara, esse negócio não vai dar certo, vai dar merda, ou não é isso mais que eu quero. Chega, que seja para uma pessoa, não chega, realinha aquilo lá, redireciona, mude a rota, mas caminhando, né? O que não pode fazer é o quê? Parar, né? Parar e Verdade. desistir. Ah, cansei, não vou mais. Não. Então muda a rota. Já que você não quer esse caminho, muda a rota, analisa e vai, né? É E essa verdade. questão de estar sentada lá ou não, e para passar no concurso, que a gente está falando, quando eu fui fazer a prova, eu fiquei muito ansiosa. Tanto assim que eu abri a prova, sabe quando você vai, abre a prova e você vê que você está sabendo, lê uma questão você sabe, a outra você sabe, e aquilo foi me dando uma euforia, uma coisa aqui dentro, eu tinha que ficar respirando, eu começava a tremer. Eu ia passar pro. Eu tremia, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu sei tudo. Eu sei isso aqui. E o negócio foi virando, eu sei. E assim, aí entra a parte do controle emocional. Quando você lê a primeira questão, ou você sabe, ou você não sabe, aquilo te dá uma sensação que aí começa a te dar branco. Começa a te dar lá, né? Você não consegue mais lembrar que você foi tomada por uma emoção tão grande e você não consegue. Aí entra o controle emocional. Na minha sala da faculdade tinha uma colega que hoje ela é uma advogada espetacular, uma das melhores aqui da cidade. E ela era muito dedicada, muito estudiosa, mas assim, quando íamos fazer prova, ela se acabava, ela não conseguia fazer. Ela tinha que fazer a prova, ixi, demorava, ela passava mal, ela, sabe, essas coisas assim, do controle que não tinha. Hoje eu acho que ela conseguiu trabalhar isso nela. E hoje ela é nossa, advogada é uma das melhores aqui da cidade. Você tem que ver, mas é o controle. Muita gente não passa, né? Sabe tudo. Você já viu isso, Fernando? Sabe Já, muito, sabe muito. E na hora da já prova não vi, consegue fazer a prova. O já que que vi acontece? demais, Ana. Já vi demais. A gente. Até eu queria mandar um abraço pro Lucas aí, que ele mandou uma mensagem pra gente aí. O Beijo, nosso Lucas. Lucas lá. A O nosso Washington também está coach. escrevendo bastante, o Misha. Gente, obrigada pela participação, vocês são demais, viu? A Cláudia. Joana, eu bato muito nessa tecla, né? Gestão das emoções. Uhum. Tem pessoas que estudam, sabe tudo. É assim, ó, que nem a sua amiga, ela sabe te ensinar. Ela É. sabe tanto que ela te ensina. Só que chega na prova, você passa e ela não passa. E é falta de conhecimento? Não, gestão das emoções. Eu fui no local de prova agora recentemente e eu vendo lá as pessoas entrando, tinha uma moça que ela chorava. Ela chorava horrores, sabe? Aí assim, você acha que ela tinha concentração suficiente para fazer uma boa prova? Dificilmente. É. Ela estava muito nervosa. Então a gente tem que buscar também como que a gente vai gerenciar nossas emoções, o que vai deixar a gente mal, sabe? E tem várias técnicas, né? Uma meditação, uma respiração funda. Às vezes você tá lá no Uhum. meio da prova, deu um branco. Cara, levanta, sai daquele lugar, vai no banheiro, toma uma água, fecha os olhos, respira e volta para a prova. Não, É. sabe? Não adianta ficar insistindo quando a cabeça deu um nó. A mesma coisa, Joana, eu lembro quando eu estava estudando, tinha hora que eu estava estudando e começava a minha cabeça, parece que estava pegando fogo, parece que ia explodir, sabe? E aí, nessa hora, o que eu fazia? Eu deitava e dormia. Eu dormia, assim, eu deitava e dormia ali mais ou menos uma hora e pouco.
depois eu voltava novinha em folha, porque não adianta você ficar estudando um monte sem qualidade, É, sem estar conseguindo absorver. É melhor você estudar 1 hora conseguindo absorver bem o conteúdo do que você estudar 3 horas, mas sem ter atenção focada. Não, não vai resolver, não vai aprender, né? Então, assim, é, tanto essa parte, na hora de estar estudando, ter essa consciência, qual é o momento de parar, qual é o momento de espairecer, né, de ouvir uma música, sei lá, e voltar. E na é hora da de prova, sair extremamente daquele ambiente, importante. né? De Justamente, sair dali. justamente. Justamente. E na hora da prova também, ter essa consciência, sabe? Poxa, eu fico muito nervoso, deixa eu procurar aqui, o que é que vai me melhorar, né? O que é que eu, sei lá, por exemplo, tem florais, tem uma série de coisas, de recursos que as pessoas podem usar para diminuir essa ansiedade, né? Porque é normal a ansiedade. Eu também sempre fiquei ansiosa na hora de fazer prova. E eu só passei nas provas dos concursos que eu realmente queria. Tipo assim, era o concurso que eu queria, o do metrô eu queria pela necessidade que eu tinha de arrumar um emprego melhor. Da Uhum. PRF eu queria. Eu queria por N motivos, né? Eu queria muito aquele concurso. Então, assim, poxa, sabe, atenção total aqui. Meu foco agora é esse. São 2 meses? Então, são 2 meses que eu vou anotar a estratégia, que eu não vou estudar de qualquer jeito, que eu vou contratar um cursinho para as matérias específicas, que eu vou saber que, ó, língua portuguesa, que eu já respondi as questões aqui das provas anteriores, eu vi que eu tô bem, eu não preciso gastar tanto tempo com língua portuguesa. Eu vou gastar Uhum. meu tempo com legislação de trânsito, eu vou gastar meu tempo com questões de direito, sabe? Gerenciar tudo isso para quê? Para chegar na hora É, você tá traçar uma preparado, estratégia, né? A justamente. época, o que que, assim, eu tinha mais dificuldade à época? Eu olhei lá, nossa, era informática, e informática não tinha um peso tão grande, mas sempre me tirava dos concursos. Era a tal da informática. E a língua portuguesa também. E o que que eu fiz? Além do cursinho, que eu fiz o cursinho, né, que é bem direcionado, quando você tem uma direção, é bem mais fácil, né? É, Não vou falar que é, tipo, é sinônimo que você vai passar. Mas assim, o caminho fica mais fácil. Tem uma pessoa lá tirando algumas pedrinhas do caminho para a gente passar. Então, além desse cursinho que eu fiz, eu falei, cara, eu preciso de uma pegada mais forte em português e saber um pouquinho mais da tal dessa informática que sempre me pegava. Porque não podia zerar a prova, né? sim. E aí, o que que eu fiz? Além disso, eu fiz um curso de português, que eu já sabia que era por tempo determinado. Fiz um cursinho de português mais intensivo e o informática combinado com o cursinho direcionado para o concurso. Foi essa técnica que eu usei e estudo contínuo, escrevia, porque eu tenho que escrever, eu tenho que visualizar. Isso é a minha forma de estudar. E deu certo. O período foi muito curto, mas eu vinha de uma caminhada já de uma faculdade, passei antes mesmo de formar no concurso, eu me formei eu entrei no concurso, tomei posse, fiz o concurso em 2005, tomei posse um ano depois e me formei em 2007, foi um ano depois. Então, passei 2 anos antes de formar. Matemática aqui é meio 2 anos antes de formar. E aí, quando eu passei, para mim foi uma vitória muito grande, muito grande. Porque eu já havia tentado antes, em vários concursos, até menos concorrido que esse, e não tinha conseguido. Aí depois eu fiz uma autoanálise. Cara, se uma pessoa passa, por que ela passou? Eu também posso É passar. O isso. que que ela fez? O que que ela fez de diferente do que eu estava fazendo quando eu não consegui? Por qual caminho que ela passou? Eu vou procurar saber. Ah, ela passou por ali, cara. Vou ver se esse caminho é o melhor hoje. E vou. Foi assim que eu fiz. Pergunta que eu perguntava aos meus professores, né? Que era promotor de justiça, que era juiz de direito. E eu falei, professor, me fala aí, quando você estudava para concurso, como é que era? Qual que era a sua técnica? O que que você fazia? Porque nós, mais uma vez frisando, não tinha tanta informação liberada na internet como tem hoje. Não É, tinha. hoje é demais, né? E o acesso à internet era muito limitado, não tinha um smartphone na mão para eu poder pesquisar toda hora que eu queria. Eu tinha que entrar na internet, que era muito caro à época, você tinha que pagar um absurdo. Não era E todo era mundo que aquela tinha. discada, né? Tipo isso. Então, Caía assim, toda hora. quando a minha professora à época falou,
ela, na época, ela estava estudando para juíza, ela falou que estava fazendo cursinho online para concurso. Eu falei, como assim, gente? Cursinho em casa? É, em casa. Eu falei, não, mas deve ser um absurdo de caro, né? É impossível uma pessoa normal comprar um curso desse. Realmente era muito caro. E aí começou a chegar os cursinhos online, mas nas escolas, né? Aí a gente podia ter acesso a professores, não que os professores daqui sejam ruins, mas professores com mais bagagem, né, para poder ensinar. E foi assim uma trajetória, modelando, procurando saber qual o caminho que a pessoa passou, para poder trilhar mais ou menos aquilo ali. E desenvolvi É, uma mas é. técnica, né? Um método meu mesmo de estudo, que era ler. Primeiro eu li a apostila toda, sem marcar, sem nada, li tudo. Depois eu vim lendo, marcando com marca-texto, aquelas partes que eu achava mais interessante, que eu Revisão. lendo fazia uma conexão, uma ligação com outra coisa. E depois eu vinha fazendo um resumo, escrevendo em fichários, em fichas. E aquilo que eu tinha mais dificuldade, que lei você já viu, como é que é difícil estudar lei, né? Eu pegava, imprimia grande, pregava na parede. Na minha casa ficou cheio de papel de parede de direito. Onde eu passava, eu E, lia. Joana, você falou, eu também fazia dessa forma. Né, fazia revisão, tal, lia, relia, fazia revisão e exercício, responder questão. Tinha as Eu questões, acho é que, verdade. Isso me ajudou também pra caramba. para mim, assim, acho que o grande diferencial era responder as questões e depois voltar naquilo que eu errei e estudar o assunto, e aí eu não É. errava mais. Aí, né, depois daquilo ali, podia vir a questão do jeito que ela viesse, daquele tema, eu não errava mais. Eu tinha É porque você conseguido, já né, tinha pegado a estudar essência aquilo. dela também, né? Compreender, justamente, É, porque não é decorar, a gente tem que entender o assunto. compreender. A questão ela pode Exatamente. vir de várias formas, né? Isso, mas se você entende o assunto, você sabe né, o principal ali, É. o que realmente, né, aquele tema é, fica muito mais Aborda, fácil, né? Onde que quer chegar, mas é isso aí. justamente. Fê, já tem uma hora É. que a gente tá aqui nesse blá blá blá, nessa prosa gostosa com o Caramba, nosso café, e passa que a gente nem verdade, sente, né? Foi muito é proveitoso. verdade. Eu queria que você deixasse umas três diquinhas aí para as pessoas que estão nos assistindo sobre a sua técnica, como você ajuda as pessoas a ingressar na carreira pública, né? A vencer esse desafio que é passar num concurso público, a realizar o sonho, né, de conquistar uma cadeira lá onde eu quero. Passa aí umas diquinhas para nós. Oi, Joana, te agradecer demais por estar aqui. Adorei, bom demais. Nunca tinha feito live nesse horário aqui de manhã cedo, mas confesso que eu gostei. Quem Ah, sabe, então tá né? bom. Vamos, Quem sabe, né? como diz Eu o povo aqui conversar mineiro, vamos beber mais cafezinho. cafezinho com pão de queijo. Ó, o de Cardoso, a minha prima, a Detinha, um beijo para vocês. Então, o que eu sempre falo, Joana, é ter certeza do que se quer, né? É ter a motivação daquilo que você quer muito forte, é saber o que você quer, porque os obstáculos vão vir situações que para te testar mesmo, para ver se você está realmente, né? É aquilo que você quer e é nesse momento que você vai ter que ser firme. Aí você tem que montar uma estratégia de estudo que funcione para você, que você busque referências, né? Busque referências para você saber o que funciona para você dentro daquilo que as pessoas já fizeram, porque a gente, né, não é como no nosso tempo que a gente não tinha muitas como buscar essas referências. Hoje está muito fácil por aí. Entender que o que vai fazer diferença é a sua dedicação, é o seu esforço, né? É o tamanho da disposição que você tem para buscar aquilo que se quer. E, cara, é estudar, é ler, fazer revisão, responder questões, responder muitas questões, responder provas anteriores. Mas, assim, antes de tudo isso, é pegar o edital daquele concurso que você quer. Cara, leia o edital, assim, mas da primeira linha à última, com muita atenção. Que pode ser que tenha até alguma coisa ali naquele edital que faça com que você não possa entrar naquele concurso, naquela vaga. E aí você vai estudar à toa É, se isso é você não importante. tiver, né, dentro dos pré-requisitos. Eu recebo muita questão de coisa que está no edital da prova. Se a pessoa tivesse lido o edital do concurso,
ela não perguntaria aquilo, porque ela sabe que está lá, sabe? É. Então, às vezes, as pessoas têm preguiça de ler um edital, né? No Ver ler o edital é a mesma coisa de fazer uma questão sem ler o enunciado dela, né? isso, É a justamente. mesma Na hora coisa. da prova, se você não leu o enunciado com muita atenção, você pode errar, né? É. Mas assim, a autoconfiança é extremamente necessária, entender que você vai passar, que se eu passei, se a Joana passou, tantas outras pessoas passaram, você pode passar também, né? É É. se dedicar a estudar, fazer né, buscar o gerenciamento das suas emoções para que isso não te atrapalhe no momento da prova. E, meu amigo, vamos que vamos. Né, na hora certa vai passar. Ter E eu vou te resiliência falar, eu sempre e estudei em escola pública, né? A minha e eu base não também. foi tão boa assim. Então, assim, a probabilidade de eu passar na colocação eram 18 vagas e eu consegui uma delas. Foi para mim foi uma surpresa muito grande, foi fruto de dedicação, de estudo e de decisão. É Quando eu isso aí. decidi, eu falei, eu vou passar, pode não ser nesse, mas no próximo, no próximo, no próximo, eu não vou desistir. Então, É só isso não aí. passa, eu quero falar para vocês o seguinte, só não passa, só não consegue o que quer quem desiste. Se você não desistir, que demore 10, 20 anos, não sei. Se ainda faz sentido para você, de você chegar onde você quer, não desista. Vai, busca técnicas, busca. Se você fez de um jeito que você já viu que não deu certo, procura outra forma. Vai mudando de técnicas até você achar uma que vai dar certo. Se uma É verdade. pessoa deu conta, você também dá conta. E não fica É isso aí. preocupado com o julgamento das outras pessoas de fora. Cara, mas a pessoa está estudando até hoje, você não passou? Não, mas uma hora vai chegar. Muda de Verdade. técnica, busca pessoas para ajudar. A Fernanda, ela trabalha com isso, ela ajuda pessoas a encontrar a sua própria técnica, construir seu próprio método de estudo, né, Fernanda? A ter uma direção, entre em contato com ela ou com quem vocês acharem que pode te ajudar. Porque às vezes É verdade. sozinho é muito complicado mesmo, né? É. E só não desistir, decida passar, né? Decida passar. E age para É isso. isso, vai estudar, É isso mesmo, Joana. né, Até eu Fê? queria só, antes de encerrar, que a Meire falou que ela tem material, mas não está conseguindo tempo para estudar. Meire, tem que ver se você não está conseguindo tempo ou se você está usando o seu tempo com outras coisas. Qual que é a prioridade que você está dando pro seu objetivo? Existem ferramentas de gestão do tempo que a gente pode fazer, que você vai ter uma ideia de mapeamento de como você está usando o teu tempo. Será que não tem alguma coisa que você está fazendo que pode virar um momento de estudo? Será que não tem uma estratégia que dá para ser adotada? Então, assim, muitas vezes não é a falta do tempo, é a gestão do tempo, é como esse tempo está sendo empregado. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está fazendo coisas que, né, porque existem coisas urgentes e importantes que não são É, urgentes, né? Coisas que são, que às vezes é urgente, mas não é importante, coisa que nem é urgente nem é importante, a gente está gastando nosso tempo fazendo. Então, fazer esse mapeamento do nosso tempo, de como a gente está gastando o nosso tempo, é importante. Se você colocar um despertador uma vez a cada 1 hora do seu dia e você olhar lá, cada hora que esse despertador tocar, você pensar, eu estou ocupado ou estou produtivo? O que eu estou fazendo nesse momento está me aproximando do meu sonho? É uma técnica que você pode usar. De hora em hora você excelente. coloca o despertador. Quando tocar, você fala assim, poxa, o que eu estou fazendo agora? Aí eu estou olhando o Instagram, eu poderia estar estudando. Ah, eu estou Fê, vou fazendo fazer tal isso. coisa que realmente é importante, sabe? Porque a gente não percebe, a gente não percebe. A gente fala, ah, não tenho tempo. Mas quando vai ver, fez um monte de coisa que, né, que às vezes Vou não pegar era essa técnica para necessário. mim. Justamente, é importante, é interessante. Mas é isso, Amanhã, Joana. amanhã eu vou estar aqui de manhã no café. Quem vai tomar café comigo amanhã vai ser o Fernando. Ele vai falar justamente sobre isso, gestão do tempo. Gestão do... Ele Gente, é, acompanha. O Fê é ótimo. É ele é ótimo. ótimo, né? Então Com ele vai estar certeza comigo ele vai amanhã. passar várias técnicas, né, Joana? Com certeza. Ele é fera no que faz, né? Mas, É. Fê, vamos despedir aqui, né? Porque agora você também tem que trabalhar, eu também. É, eu E foi também. muito bom o nosso café. Adorei, foi muito produtivo, aprendi muito com você. Essa última técnica aí eu já vou botar aqui no meu celular para começar hoje.
De hora em hora dá Funciona, uma. viu? De hora em hora, fala, opa, e aí, o que que você está fazendo? Dá É. aquela Opa, volta pro acordada, né? objetivo. Volta, opa, foco. Porque é assim mesmo, é passo a passo, é dia a dia, o que não tem um pílula mágica, não tem eu apertei um botão e eu vou amanhecer lá no cargo que eu quero. Na vida é assim, na conquista das É, pessoas, no tratamento das pessoas, no seu autotratamento, no seu autoconhecimento, tudo é passo a passo. É um dia por vez e é um exercício contínuo, né? É uma aprendizagem contínua. E é nós vamos aí, verdade, todo Joana. dia amanhece, com imensidão de possibilidades. Deus é bom o tempo todo e Ele oferece um dia por vez para gente. Então vamos viver um dia por vez. Foca hoje, estuda hoje. Amanhã é um novo dia. E faz tudo o que você quiser fazer com um monte de possibilidade. Só se organize. Não é não, Fê? Um Perfeito, Joana. E para beijão. organização, gente, assistam a live da Joana amanhã com o Fê, que ele é maravilhoso. Ele vai dar ótimas dicas de gestão do tempo, de Nosso Fê lá do sul, produtividade. de Joinville. É de É, vai Joinville, ser né? ótimo. Ele é muito bom no que ele faz. E eu amanhã à noite também tenho uma live com a Carolina, né? A gente vai falar também sobre concurso, mas é amanhã à noite às 19 horas. Na sexta também eu vou ter uma live muito especial com a Mariana, que ela é minha terapeuta desde 2017. Ela me ajudou muito Opa! nesse processo de transformação. Vai falar de hipnose, de PNL, né, de constelação familiar, de como que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles podem influenciar nos nossos resultados. E sábado também, à noite, eu tenho uma live com a Adriana, que acabou de passar no Eita! concurso da PRF, que é um excelente exemplo aí, vai ser top. Gente, Ah, é bom falei demais. demais Manda já, aí né? os aviões, manda os aviãozinhos para nós, Fernanda. É, Tá? pronto. E aqui Obrigada, Joana. é assunto para umas 5 horas de conversa. Demais, Muito demais. obrigada pela prosa e por me acompanhar nesse café da manhã, tá, Fê? Um Obrigada, viu? beijão Obrigada a para todo você, mundo, um beijão gente. para Um todo mundo beijo. que acompanhou, viu? Tamo junto. Beijo, Beijo. gente. Bom Até dia a para todo próxima. mundo. Bom Até. dia. Até.